Olá para mais um vídeo aqui no canal. Bom dia, bem-vindos. Bom, tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário. E se quiser mandar sua história, o e-mail tá passando aí na sua telinha. Então, gente, deixa bastante comentário, compartilha bastante esse vídeo aí com seus amigos. Deixa bastante joinha, hype esse vídeo, para quanto mais pessoas a gente alcançar, mais pessoas vêm aqui mandar a história delas também. E a gente vai ter histórias maravilhosas, como tivemos aí essa semana já. E a história de hoje, Fogo no Parquinho Puro. Bora lá saber o que aconteceu com a nossa Alice de hoje. Olá, Dani, me chamo Alice, tenho 41 anos, mas já fui casada e já tive um outro relacionamento no qual não cheguei a me casar, nem a morar junto com ele. Ficamos juntos por alguns meses e me apaixonei por ele de verdade. Dani, eu tenho um filho do meu primeiro casamento e atualmente moro com a minha mãe. Voltei a trabalhar como secretária em um novo emprego e cursei por um tempo o curso de administração de empresas, mas não cheguei a me formar. Na época eu tinha que conciliar os meus estudos com o meu trabalho e também com o meu casamento, já que eu estava recém-casada. Bom, ela também tinha um pai adoecido, no qual ela tinha que ajudar a mãe a cuidar. Antes de entrar na faculdade, eu tinha muitas coisas para fazer, né? E eu acabei desistindo no 5º período, mas o que eu aprendi nesses períodos me ajudou muito a me tornar uma profissional eficiente nas empresas que trabalhei como secretária. A única que me manchou a minha carreira foi quando eu me envolvi com um ex-chefe que era casado, mas que já vivia em crise no casamento. Me usou como conselheira dele durante muito tempo e a gente acabou confundindo as coisas e acabamos nos envolvendo. E esse, por sinal, é o tema central da minha história, já que depois de muito tempo comecei a viver uma relação extraconjugal com ele. Dani, te acompanha no YouTube há mais ou menos 3 anos. Quando te conheci foi através de uma amiga que tinha me recomendado seu canal. Ela falava muito de você e acabei tendo curiosidade em ver os vídeos. No início assisti alguns vídeos, mas não me inscrevi. Passei um tempo sem assistir, até que um dia apareceu você novamente para mim. E eu comecei a assistir novamente. E de lá para cá, não perco um. Não consigo assistir todos os dias, mas depois assisto todos os vídeos que você posta. Bom, nasci numa família de classe média baixa e morei boa parte da minha vida num bairro bastante simples. Meus pais sempre foram pessoas que lutaram muito para conseguir uma vida digna para mim e para os meus irmãos, e também para conseguir honrar as contas lá de casa. Apesar da gente passar por muita dificuldade financeira, a gente sempre foi uma família que se entendia muito bem. O meu pai, ele trabalhava como motorista para uma empresa de bebidas. Ele trabalhou praticamente a vida toda nessa empresa. Meu pai sempre foi muito responsável com o serviço dele. Ele saía de casa cedo para trabalhar e nunca voltava para casa antes das 18 horas. Meu pai, ele nunca foi um homem violento, mas ele sempre foi um cara frio, que não gostava muito de ficar jogando conversa fora. Ele era muito direto nas coisas que ele tinha que falar e nunca foi de ficar fazendo carinho na gente. Isso só começou a mudar depois que meu pai começou a adoecer. Mas quando isso aconteceu, eu já tinha mais de 20 anos de idade. Além disso, a forma que ele demonstrava amor pela gente era trabalhando bastante para não deixar faltar as coisas em casa e a gente ter sempre as contas pagas em dia. Apesar da gente ser de uma classe média baixa, meu pai ele era muito correto com os compromissos dele e não deixava atrasar uma conta em casa. Ele tinha muito orgulho disso, já que meus tios, irmãos do meu pai, sempre tinham uma situação financeira bem melhor do que a gente. Mas eles sempre davam um passo maior do que as pernas, estavam sempre tendo problemas financeiros dentro de casa e tinha vezes que meu pai recebia bem menos do que eles. Acabava então socorrendo eles financeiramente para que eles não tivessem uma luz cortada ou até mesmo um carro tomado pelo banco por falta de pagamento. Apesar do meu pai ter sido um pai bastante frio comigo, eu me orgulho muito do pai que eu tive. Antes dele falecer, ele pediu desculpas para mim e para os meus irmãos por ele não ter sido tão carinhoso com a gente. Ele justificou que ele tinha tantas preocupações com as contas em casa que ele acabava deixando de demonstrar os sentimentos que ele tinha por nós.
Já minha mãe trabalhava como professora numa escola municipal. Trabalhava só à tarde. De manhã ela cuidava da casa e à noite fazia peças de crochê para vender na escola e complementar a renda. Minha mãe sempre foi e continua sendo uma mulher super caprichosa. Ela não consegue ver absolutamente nada fora do lugar. Ela sempre Ela desde sempre teve mania de limpeza. E até hoje é muito difícil a minha mãe passar um único dia sem colocar uma mão numa vassoura. Ah, meu filho, sou igual sua mãe então, minha filha. Eu sou dessas, que adoro uma vassoura. Meu irmão até implica comigo quando eu vou pra casa dele. Ele fala que eu fico varrendo o pé dele o dia inteiro. Bom, então a minha mãe, assim como meu pai, sempre foi muito direta. Ela nunca teve muito tempo para sentimentalismo. Acho que as dificuldades que o meu pai e minha mãe passaram na vida fizeram eles se tornar pessoas mais frias. Eles eram focados, tipo no trabalho, focados em não deixar faltar nada pra gente, né? E eles também chamavam muita atenção da gente. Quando eles faziam algo errado, os pais chamavam a atenção deles, tá? Às vezes eu chorava porque eu queria que minha mãe comprasse algo pra mim, mas a situação não dava. Ao invés de eu reclamar das coisas que eu não tinha, a minha mãe falava que eu tinha que agradecer pelas coisas que eu tinha e que não me faltavam. Por isso eu aprendi a olhar o mundo de uma outra forma e valorizar mais as nossas conquistas. Isso é verdade, né, gente? Às vezes a gente fica tão chateado porque não pode ter algo. E aí, você agradece as coisas que você tem? Porque tem gente que não tem nem o terço, às vezes, que você tem, e você tá aí chorando que você não pode ter uma coisa que, né? Então, eu acho isso muito certo. É muito a maneira que você vê o mundo, a maneira que você vê as coisas, né? Dani, foram raros os momentos que eu e meus irmãos apanhamos dos nossos pais. Assim também eram raros os momentos que eles acolhiam as nossas vontades. Eles nunca tiveram costume de sequer passear com a gente no final de semana. Meus pais também sempre foram pessoas reservadas, nunca tiveram muitos amigos e a vida deles era praticamente da casa do trabalho para casa. Então, eu lembro assim que eles nunca tinham diversão, né? Não tinham momentos de diversão. Às vezes amigos da rua chamavam eu e meus irmãos para participar com eles de churrasco, mas meus pais não deixavam a gente ir, porque eles não queriam que a gente ficasse no meio de bebedeira. Depois que a gente foi crescendo, a gente até começou a participar, mas eles não iam de jeito nenhum. Apesar deles serem pessoas muito boas, eles eram bastante antissociais. Como eu já tinha eles, né? Como eu já disse, eles tinham poucos amigos. Outra coisa que eu sentia muita falta na minha infância é que geralmente as nossas noites de Natal e virada de ano eram dias normais. Meus pais, eles não tinham costume de festejar datas simbólicas. Depois de um tempo, quando eu e meus irmãos já tínhamos nossas rendas, a gente começou a festejar essas datas em casa. Dani, na minha escola, eu era uma aluna sempre disposta a aprender. Eu sempre gostei muito de prestar atenção na aula. Deixa eu botar no silêncio esse telefone. Eu sempre gostei muito de prestar atenção na aula, né? E sempre sentei ali na primeira fileira, perto das professoras. Como minha mãe era professora, ela sempre me aconselhava a sentar de frente para a professora. Ela me dizia que era muito importante eu ser notada pela professora e durante muitos anos eu levei isso ao pé da letra. E de certa forma isso funcionou bastante para mim, porque eu sempre era elogiada pelas professoras. Ao mesmo tempo, isso me fazia ser ignorada pelo restante da turma. Eu geralmente tinha somente 2, 3 amigas na época da escola. O resto da turma só conversava comigo quando era época de prova. Quando tinha que fazer algum trabalho em grupo, e como eles sabiam que eu era uma aluna bem comprometida, eles sempre queriam me chamar para fazer parte do grupo deles. E claro que eu sempre ficava responsável em fazer o trabalho praticamente sozinha. Só que depois que a gente entregava o trabalho, boa parte dessas pessoas que fizeram parte do meu grupo nem conversavam comigo. Muitas vezes esse pessoal, eles faziam festa para comemorar aniversário e nem me convidavam. Isso me deixava chateada. É triste, né? Óbvio. Eu questionava isso comigo mesmo, mas eu não reclamava para ninguém.
Então era óbvio que ela só prestava para o grupo ali para ajudar nos trabalhos, mas ninguém queria nenhum tipo ali de amizade com ela. Bom, na minha adolescência, Dani, quando muitas das meninas da escola estavam curtindo essa fase da vida, eu já tinha compromissos. Quando eu completei meus 16 anos de vida, eu já comecei a trabalhar como empacotadora em um hortifruti. Esse hortifruti existia no meu bairro. Eu ganhava somente meio salário. Eu dividia esse dinheiro com meus pais e como eu trabalhava meio expediente, de segunda a sábado, das minhas folgas, eu não gostava de ficar saindo de casa. O máximo que eu fazia era dar uma volta com alguma amiga que eu tinha. A gente ia numa peça de teatro, às vezes um circo. Eu sempre gostei de circo. E como eu era mais nova, os meus pais não me levavam. Então eu acho que eu fiquei com esse trauma. Então quando eu tinha dinheiro, eu queria ir no circo. Até hoje eu gosto de circo. Sempre que tem um circo, eu faço questão de ir. Antes eu ia com meu filho, mas depois que ele cresceu, ele não curte mais ir comigo. Bom, Dani, mesmo eu sendo uma mulher muito bonita, sempre cuidei do meu peso. Eu nunca me senti uma mulher atraente. Eu também, naquela época, eu não tinha nenhum interesse em namorar. Acho que eu fui acostumada a essa vida caseira que meus pais tinham. E eu não sentia vontade de sair para balada, nem para sair e ficar com meninos. O que eu gostava mesmo era passear com minhas amigas, né? Já mencionei, assistir filmes no meu quarto. Para mim não tinha programa melhor do que assistir 4 filmes no domingo. Uma das primeiras coisas que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei foi comprar uma TV para o meu quarto. Nessa época meus irmãos já saíam para participar de algum pagode, eles sempre me chamavam, mas eu não tinha a mínima vontade de ir. Eu não trocava o conforto do meu quarto, que era simples, mas confortável, por nenhuma bagunça. Dani, aos 20 anos, eu conheci Fabiano. Ele entrou na minha vida como um furacão. De fato, eu nunca tinha me apaixonado. Eu cheguei até a ficar atraída por um menino que estava trabalhando comigo. Quando eu comecei a trabalhar como auxiliar de escritório numa empresa, a gente sequer conversava e essa atração só existia mesmo da minha parte. Acho que ele sequer me observava. Já com Fabiano foi diferente. Nos conhecemos através de uma amiga e assim que começamos a conversar, parecia que a gente tinha muitas coisas em comum. E eu tinha muitos planos para o futuro com ele. Ele já trabalhava em uma empresa de e-commerce e o sonho dele era construir uma carreira dentro dessa empresa. Ele não demonstrava ter nenhum tipo de vício, bebia socialmente, não gostava de ficar frequentando bar, nem gostava de noitadas. O grande foco da vida dele era crescer profissionalmente. Quando ele soube que eu estudava para administração, a gente notou que tínhamos muita coisa em comum e começamos a nos falar, com muita frequência. Até que um dia ele me convidou para sair com ele, para jantar. E nesse nosso primeiro encontro, já não tinha mais como disfarçar que um estava afim do outro. Nos beijamos pela primeira vez e saímos. Dani, com a gente foi tudo muito intenso. Com menos de um mês que a gente estava juntos, eu acabei transando com ele e com menos de um ano resolvemos casar. Quando eu falei com meus pais que eu e Fabiano iríamos casar, meus pais ficaram surpresos. Me aconselharam a conhecer Fabiano melhor, mas eu disse a eles que não tinha nenhuma dúvida que Fabiano era o homem da minha vida, que era com ele que eu queria ficar. E como eu já era maior de idade, os meus pais, eles tiveram que acatar minha vontade. A cerimônia de casamento foi numa cerimônia bem simples, com poucos convidados. A grande maioria era familiares, meu ou de Fabiano. Até porque nem eu nem ele tínhamos grupos de amigos. Mesmo meu pai não sendo a favor que eu casasse tão rápido, fez questão de pagar o aluguel do meu vestido de noiva quando eu realmente resolvi casar. Meu pai nessa época, ele fazia tratamento para câncer. Ele tinha recém descoberto a doença. E quando eu casei, ele tinha acabado de fazer químio. Ele entrou debilitado comigo na igreja. E isso foi uma coisa que eu me emocionei muito. Bom, os meus irmãos, que foi um dos padrinhos, né? Depois o pai dela ficou muito debilitado, que entrou com ela na igreja. Acabou que um dos irmãos teve que ir embora para que o pai pudesse descansar, levar o pai embora. Dani, eu só fui feliz nesse casamento com o Fabiano por alguns meses. Fabiano, no início, ele
era a mesma pessoa porque eu tinha me apaixonado. Só que depois de alguns meses, a gente estava junto, ele começou a se mostrar um cara controlador, ciumento. Ele começou a implicar de eu ir na faculdade à noite, começou a controlar meus passos durante o dia. Quando eu ia para casa do meu pai para visitar ele, ou fazer companhia para o meu pai, ele ligava para a casa do meu pai o tempo todo para confirmar se eu realmente estava lá. Nessa época, eu também já estava trabalhando no escritório. E ele ligava, gente, pro telefone do escritório, tipo 3 vezes por dia para saber se eu estava no trabalho. Quando eu ainda estudava, eu pagava uma van para que eu não precisasse pegar 2 ônibus para ir para casa. E como eu era uma das últimas a ser deixada em casa, ele começou a implicar com o motorista da van. Disse que eu era a última porque o motorista queria me deixar por último, pois a gente estava tendo alguma coisa. Quando ele começou com esses ciúmes doido, eu até me sentia bem, me achava valorizada, achava que ele fazia isso por excesso de cuidado. Só que com o tempo comecei a perceber que aquilo estava se tornando uma obsessão. Comecei a ficar incomodada e quando eu comecei a demonstrar para ele que aquele excesso de zelo não estava me fazendo bem, ele começou a me destratar. Começou a proferir palavrões e como eu sempre fui muito sensível, eu acabava chorando quando isso acontecia. E ele acabava se desculpando, dizia que essas coisas não iriam se repetir e que ele realmente se controlava por um tempo, mas depois de um tempo, gente, acontecia tudo de novo, tá? Bom, eu procurava fazer de tudo para que a gente vivesse em harmonia. Só que Fabiano, ele também era uma pessoa que tinha uma facilidade grande para me convencer a fazer as coisas que ele me manipulava. Com esse poder de convencimento, ele conseguiu me convencer a trancar a faculdade. E ele conseguiu me convencer usando como álibi a saúde do meu pai. Como eu trabalhava e estudava nessa época, ele ficou brotando na minha cabeça uma ideia de que eu não estava dando atenção para o meu pai e que a qualquer momento meu pai podia falecer e ele justificava dizendo que o tempo que eu passava na faculdade eu poderia estar passando ao lado do meu pai. Eu realmente comecei a sentir peso na consciência e resolvi trancar a faculdade e foi uma das piores besteiras que eu fiz na minha vida. Depois de um tempo que eu tranquei a faculdade, comecei a sair do meu trabalho e ir para casa do meu pai. E Fabiano começou a implicar, falando que eu estava ficando muito tempo na casa do meu pai, né? E isso começou a me revoltar. Por quê? Gente, eu tinha trancado a faculdade para ficar com meu pai. Ele mesmo sugeriu isso. Como agora ele ficava reclamando que eu estava muito tempo com meu pai. Então eu pensei, bom, ele não vai mudar nunca, ele reclama de tudo. Aí, nessa época, a Alice já começou a pensar na possibilidade de se separar, né? Eu já estava cansada desse controle na minha vida. Mas quando eu amadureci a ideia, eu descobri que eu estava grávida. E eu não queria criar um filho sem a presença do pai. E eu comecei a relevar muitas coisas. Isso, gente, é um erro enorme, sabia? Porque a gente pensa, eu não quero criar meu filho sem a presença do pai. Você tem que criar seu filho num ambiente saudável. Então, assim, se a presença do pai é saudável, ok. Agora, se é um ambiente que não é saudável, sinceramente, eu não vejo por que você criar ali uma criança para ela ter o quê? O pai do lado? O quê? Um pai que vocês vivem brigando, discutindo? Então, sinceramente, eu não concordo com isso aqui. Que por eu ser também filha de pais separados, desde 3 anos de idade, eu também já sonhei com minha família margarina, tá? Nossa, meu sonho era ter aquela família, papai, mamãe, né? Todo mundo junto, filhinhos. E só existia na minha cabeça. Mas vamos lá. Dani, depois que meu filho nasceu, eu ainda consegui aguentar 8 anos ao lado de Fabiano. Mas já não existia mais nada entre a gente. Tudo que a gente fazia na cama era meramente protocolar. Eu não conseguia nem sentir prazer em transar com ele. Quando transava com ele, eu me sentia usada. Muitas vezes sentia até nojo de mim. De me deitar na cama com uma pessoa que só me fazia mal. Mas apesar de tudo que eu passava ao lado dele, eu escolhi ficar casada com ele. Eu me sentia na obrigação de atender os desejos sexuais dele em alguns momentos. Mas quando acabava, eu ia tomar meu banho.
Muitas vezes eu chorava no banheiro. E quando, enfim, eu decidi tomar a decisão de me separar de Fabiano, eu não recuei e falei com ele que não existia mais a possibilidade da gente continuar juntos. Isso aconteceu quando a empresa que eu trabalhava, ela resolveu locar parte de um hotel um final de semana para fazer uma confraternização, por conta de um contrato que eles tinham fechado. Só que essa confraternização era só para funcionários, não podia levar familiares. Eu cheguei a confirmar que eu iria. Quando chegou a semana da viagem, Fabiano começou a encher a minha paciência. Começou a insinuar que eu estava tendo um caso com algum funcionário da empresa e que eu estava indo de lua de mel com esse cara para esse hotel. Ele sempre arrumava alguém para implicar. E disse que eu ia ficar no quarto com esse cara. Ele começou, gente, a me faltar o respeito na frente do meu filho. Era um garoto de 8 anos de idade que já entendia as coisas. Começou a me querer jogar contra meu filho, dizendo que eu estava indo passear sozinha e que eu não queria levar eles. Nessa semana que antecedeu a viagem, eu chegava em casa e ele já começava a falar um monte de besteira no meu ouvido. Na véspera tivemos uma discussão e eu falei com ele que eu já tinha tirado de mim toda a vontade de viajar com o pessoal do meu trabalho, que eu não iria mais. Quando eu disse isso, ele se achou vitorioso, mas eu disse para ele que eu iria para a casa da minha mãe passar o final de semana, que não era para ele atrás de mim. Eu queria paz naquele final de semana e ele me obedeceu. E esse final de semana eu pensei e refleti sobre a vida infeliz que eu estava tendo do lado dele. Pensei o quanto valia a pena ficar do lado de Fabiano. E quando eu voltei em casa na segunda-feira, eu comuniquei a ele que nosso casamento tinha acabado. Sim, chegada ao fim, que eu tinha me tornado uma mulher infeliz e ele fez 1001 promessas que ia mudar, que ia ser diferente, né, que ia procurar ajuda, mas eu deixei claro para ele que o amor que eu tinha por ele já tinha acabado há muito tempo. E eu só estava ali com ele por causa do nosso filho. Só que agora o nosso filho já tinha autonomia até para escolher com quem queria ficar. E meu filho optou por ficar comigo na casa da minha mãe. Depois de um tempo que nos separamos, fizemos um acordo, começamos a ter a guarda compartilhada. E durante um tempo, Fabiano ainda tentou voltar, mas eu estava convicta da minha decisão. Dani, quando eu voltei para a casa da minha mãe, parecia que eu estava começando a minha vida. Foi quando eu comecei a curtir mais. Eu trabalhava muito durante a semana, ajudava minha mãe quando chegava do trabalho, mas comecei a sair nos finais de semana, como eu jamais tinha curtido antes. Eu aproveitava que meu filho ia para a casa do pai, eu saía com as minhas amigas, ia a barzinho, me arrumava paqueras, mas eu estava tão traumatizada do meu casamento que durante muito tempo eu não queria nada sério com ninguém. Eu tinha muito medo de me tornar encarcerada novamente. Bom, isso só começou a mudar quando eu comecei a ficar mais próxima do meu chefe. Eu estava trabalhando como secretária há alguns anos numa empresa de advocacia. Depois de algum tempo que eu estava trabalhando lá, eu comecei a ter uma afinidade maior com um dos chefes. Vou colocar o nome dele aqui de Dr. Danilo. Dr. Danilo sempre foi bastante educado, cordial. E quando eu comecei no escritório, eu não trabalhava diretamente com ele. Eu trabalhava com outro advogado que era bem grosseiro e por pouco não cheguei a pedir demissão. Só que depois que esse sócio saiu do escritório, o Dr. Danilo me chamou para trabalhar diretamente com ele. Mas, Dani, te juro que não tinha absolutamente nada entre nós. Só que ele me tratava de uma forma tão educada e tão respeitosa que eu sempre procurei fazer o meu melhor na empresa. Como eu era separada, eu não tinha ninguém para ficar enchendo meu saco. Eu não me importava muito com horários de trabalho. Eu chegava no escritório no horário que eu tinha de chegar, mas eu nunca tinha horário para sair. Dr. Danilo elogiava muito por isso e sempre reconhecia meu lado trabalhador. Até que um dia ele se abriu para mim e disse que não precisava de eu ficar até tarde, porque a maioria das vezes ele ficava lá, não era para trabalhar, mas sim para chegar tarde em casa, porque ele não aguentava mais a esposa dele. Ela tinha se tornado uma pessoa frustrada depois que os filhos saíram de casa, e quando ele chegava, ela ficava reclamando, e por esse motivo ele sempre dizia que estava em reunião e que chegaria mais tarde, para ficar o mínimo possível ao lado dela. E aos poucos a gente foi criando uma afinidade. Eu comecei a falar também da minha vida,
que eu tinha passado no meu casamento e começamos a conversar sobre os mais diversos assuntos. Esses nossos bate-papos, eles começaram a virar rotina entre a gente. O pessoal ia embora do escritório e quando eles iam embora, o Dr. Danilo me chamava na sala dele. A gente conversava dos mais variados temas. Muitas vezes a gente olhava as horas e já era 9 horas da noite. Quando isso acontecia, ele me levava em casa ou pagava um táxi para eu ir embora. E de tanta gente ficar conversando até tarde, praticamente todos os dias começamos a confidenciar coisas nossas um para o outro. Com o tempo eu comecei a sentir algo diferente por ele, mas eu tentava disfarçar. No dia que ele realmente tinha que ir embora no horário, o escritório fechava, eu sentia até saudades das nossas conversas. Bom, só, né, gente, que ela percebeu que ela estava gostando dele. Porém, o cara era casado, era o chefe dela. E terceiro, ele era muito mais velho do que eu. Primeira vez que aconteceu algo entre a gente, a esposa de Dr. Danilo estava viajando. Ele tinha pago um cruzeiro para fora do país para ela passar com algumas amigas. Passear, né? Antes dela viajar nesse cruzeiro, ele já tinha me falado que ele estava bem ansioso para ela viajar. E só assim ele teria uns dias de paz na cabeça dele. 2 dias mais ou menos depois que ela viajou, ele me chamou para ir na sala dele no meio da tarde. E quando eu cheguei na sala, eu achei que ele queria falar comigo alguma coisa relacionada ao trabalho. Mas eu fui surpreendida com um convite para almoçar com ele no sábado na região serrana. Quando ele me fez esse convite, eu fiquei confusa, mas antes de eu responder se aceitava ou não, ele alegou que queria só um passeio comigo e que estava se sentindo sozinho, que os filhos dele sequer tinham ligado para saber como ele estava depois que a esposa tinha viajado. Como ele gostava muito de conversar comigo, ele tinha certeza que eu seria uma excelente companhia. Eu então, não querendo ser indelicada, eu aceitei. Ele só me pediu para não falar nada com ninguém do trabalho sobre esse convite. Mas eu disse a ele que quanto a isso, ele não precisava se preocupar, porque eu sempre fui muito discreta. Dani, ele me fez esse convite 2 dias antes do dia da data que iríamos almoçar juntos. E esse convite mexeu muito comigo. Eu não conseguia mais parar de pensar nisso. Quando chegou o dia de nos encontrar no local que a gente tinha marcado por volta das 10 da manhã, eu estava extremamente ansiosa. E quando eu entrei no carro dele, já fui recebida com um buquê de rosas e um cartão lindo, onde ele descrevia minhas virtudes e minhas qualidades. Enquanto subíamos a serra, conversamos muito, como já era de costume. Quando chegamos, fomos no restaurante que ele já tinha feito uma reserva. Era um restaurante chique. Ele já foi pedindo logo uma garrafa de vinho e eu já fiquei preocupada de como ele ia voltar dirigindo depois de tomar uma garrafa de vinho. Mas, como eu não queria ser indelicada, não falei nada. No meio do almoço, ele se declarou para mim. Disse que há um bom tempo ele já estava querendo ter esse momento a sós comigo. E que há muito tempo ele estava se sentindo atraído por mim. Bom, ele começou a falar essas coisas e eu fiquei com o coração acelerado. Sem reação, sem saber o que responder, mas acabei sendo sincera e disse a ele que eu também estava interessada nele, mas que tinha muitas barreiras entre a gente, principal delas que ele era um homem casado. Óbvio, né? Ele então me disse que ele estava com uma ideia fixa na cabeça há muitos anos, que ele queria se separar da mulher dele, mas que ele não tinha se separado por motivos de divisão de bens. Ele tentaria um acordo com ela assim que tivesse uma oportunidade e que assim que ele achasse um momento ideal para isso. Vamos falar, né, gente, que homem casado que tem amante, ele nunca acha o momento ideal para isso. São poucos, né? Alguns não vou falar não, porque tem amantes aí que se casaram, mas a gente sabe que é muito demorado isso acontecer. Eu disse a ele que eu não queria de forma alguma atrapalhar a vida dele, o casamento dele, mas ele disse que o casamento dele já tinha chegado ao fim bem antes dele se interessar por mim. Almoçamos, conversamos, e quando ele ia pedir a segunda garrafa, eu falei que eu estava preocupada, pois ele ia dirigir, e foi aí que ele me convidou para a gente dormir na cidade. Quando ele fez esse convite, a minha primeira reação foi dizer que eu não tinha nem levado roupa, mas ele disse que esse era o menor dos problemas. Poderíamos passar no shopping e ele compraria roupas para mim. Uma roupa para eu dormir, né, e uma para eu usar no outro dia para ir embora, e o que fosse necessário.
Ele disse que fazia questão de comprar. Depois disso, já foi logo pedindo a conta. E nós saímos do restaurante. Ele disse ao manobrista que pegaria o carro dele à noite. Então pegamos um táxi, fomos ao melhor hotel da cidade. E quando entramos no quarto, não teve escapatória. Nos beijamos e nos amamos. Depois que nos amamos, tomei um banho. Ele então disse que precisava descansar. Me deu o cartão dele com a senha e mais um dinheiro para que eu pegasse um táxi, fosse até o shopping comprar umas roupas. Eu disse a ele que não precisava, mas ele insistiu. E assim que ele dormiu, eu fui no shopping. Mas comprei somente uma roupa para sair à noite com ele e uma roupa para dormir. Fiz questão de não gastar muito. Quando devolvi o cartão, ele ainda ficou bravo, disse que eu tinha comprado pouca coisa. Nesse dia ainda voltamos no restaurante para jantar e para ele pegar o carro. E de noite, voltaram para o hotel e dormiram juntos novamente. Depois do café da manhã, fomos embora. Na outra semana, ele novamente me chamou na sala dele. Quando cheguei lá, ele me presenteou com uma joia linda. Disse que há anos que ele não passava um final de semana tão bom. Depois desse dia, começamos a ficar juntos. Muitas vezes, até mesmo no escritório depois do expediente. Também sempre tínhamos oportunidade, a gente ia num motel. Ou até mesmo fazíamos algumas viagens curtas, Dani, eu sempre fui uma mulher correta, eu não estava me sentindo bem com essa função de amante. Então eu comecei a falar com Danilo que isso estava me deixando incomodada. Ele sempre dizia que ele resolveria essa situação e que ele estava esperando o melhor momento para resolver isso. Sinceramente, eu não sei se ele estava me enrolando ou se ele não tinha coragem de pedir a separação à esposa. Só que a esposa acabou pegando umas mensagens nossas no celular. E quando ela pegou essas mensagens, essa mulher, ela fez um verdadeiro escândalo dentro do escritório. Nesse dia que ela fez esse escândalo, eu já estava me arrumando para ir embora. Danilo, ele já tinha saído mais cedo para uma reunião, só que tinha outros sócios lá. E tinha umas estagiárias, a mulher entrou no escritório me xingando de várias coisas. Partiu para cima de mim. Por sorte, um dos advogados, que é sócio, segurou ela e eu corri para a cozinha e me tranquei lá. Mas ela começou a gritar alto que até o pessoal da sala ao lado começou a ouvir. Eu me tremia toda dentro da cozinha, com medo dela arrombar a porta, e com o tempo o pessoal conseguiu acalmá-la. Ela foi embora. Mas depois de um tempo que ela foi embora, eu tive coragem de abrir a porta, mas eu estava com muito medo dela voltar. Um dos donos pediu para eu arrumar minhas coisas e ir para casa antes que ela voltasse. Só que eu disse a ele que eu estava com medo de descer sozinha. Então ele pediu um estagiário que trabalhava lá para me acompanhar até o ponto de ônibus. Quando eu cheguei em casa, eu estava pálida, que até minha mãe percebeu e perguntou o que tinha acontecido. Eu disse a ela que eu não estava bem. Quando foi por volta das 10 da noite, Danilo me ligou e foi bem seco comigo. Disse que já estava sabendo o que tinha acontecido no trabalho e que era para eu não ir trabalhar no outro dia, que depois a gente conversaria. Nesse outro dia à tarde, um dos advogados que eram sócios do escritório me ligou e disse que eles tinham feito uma reunião, que eles tinham optado pelo meu desligamento da empresa, que era para eu entrar em contato com a contabilidade para eu receber meus direitos. Quando ele me comunicou isso, eu fiquei arrasada, chorei muito, mas o que mais me magoou é que Danilo, ele sequer me procurou depois da minha demissão. Ele, além de mexer com meus sentimentos e me iludir, dizendo que ele iria resolver a situação dele com a esposa para ficar comigo, ele sequer me procurou para saber o que tinha acontecido ou para se desculpar, E eu fui demitida e também por toda a vergonha que eu tinha passado no escritório na frente de todo mundo. Gente, eles foram tão cruéis comigo que eu sequer tive oportunidade de ir lá me despedir dos meus amigos. Fui demitida do escritório como uma verdadeira vilã. A impressão que deu é que eu dava em cima dele. Mas isso, Dani, serviu de lição para mim. Eu sei que eu errei, me envolvi com um homem casado. Ele tinha deixado claro para mim que o casamento deles já tinha acabado. E outra coisa que me decepcionou muito foi que ele nunca sentiu nada por mim. Porque se ele sentisse, ele teria me procurado, pelo menos para conversar, para perguntar como eu estava me sentindo, Depois de tudo que aconteceu, eu nunca mais consegui me envolver com outro homem. Fiquei traumatizada e com vergonha. Fiquei bem decepcionada com a forma que ele me desprezou. E muito triste por ter perdido meu emprego no lugar que eu adorava trabalhar.
Hoje eu já estou empregada novamente e espero nunca mais cair nessa cilada. Amiga, é sempre assim. O lado estoura, como é que é? Ai, acho que eu perdi meu brinco. A corda, ela vai estourar no lado mais fraco, né? Então, você se envolveu com o dono da empresa, casado, minha filha, é certo que você vai ser demitida. Como dizia minha amiga da Thay, onde se ganha o pão não se come a carne. Porque ali você está botando em jogo o seu emprego, o seu ganha-pão, sabe? E safado, né? Safado. Porque não vou botar a culpa também só em você, não. O cara foi lá, né? Soube ele te levar na maciota e vem com aquela historinha de que estou infeliz do meu casamento, quero me separar, mas eu não sei como. Papo furado da porra. Mas que bom que você saiu fora disso. Que bom que você também aprendeu sua lição. Porque eu falo, gente, casamento tá ruim, separa. Você tem por que ficar agarrada num casamento que tá ruim? É por causa de comunhão de bens. Isso aí você faz de novo. Gente, olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. A vida, ela é muito curta para as pessoas se incomodarem com dinheiro. Eu não me separo por causa de dinheiro. Eu não me separo por causa de status. Eu não me separo... Cara, se seu casamento não tá bom, vá ser feliz. Ele, pelo que você fala, era um homem já mais velho, um homem que já tinha os filhos criados. Porque eu quero fazer um acordo. Que acordo? A mulher também teve ali ao lado dele. Se ele cresceu, foi porque essa mulher esteve em casa cuidando dos filhos. Então, assim, não existe essa de acordo. É separar e dividir tudo, entendeu? O que esses homens não entendem é isso. Se ele fez sucesso, é porque ele tinha uma mulher por trás ali para cuidar dos filhos dele, da casa dele, né? Apesar que eles acham, essa mulher não faz nada, às vezes ela faz muito mais que você, né, querido? Porque você acha que é fácil ficar em casa com criança, cuidando, não importa o quanto de dinheiro que você tenha, você está administrando ali a sua casa, o seu lar, né? Conflitos com os filho adolescente que tem problema e tá a mãe ali, às vezes o pai nem sabe. Então, pra mim, não tem esse papo furado que, eu não separo porque o filho é pequeno. Eu não separo porque meus filhos... Não, você não separa porque você não quer. Porque se você quisesse, você já teria separado. A gente tá aqui pra ser feliz. Eu não tô aqui pra ser infeliz. Eu não tô aqui pra ficar, né, vivendo um casamento de aparência. Então me poupem. Me poupem. E Alice, quer saber? Bem feito. Bem feito assim. Com respeito. Bem feito porque você teve que aprender do pior jeito. Se envolver, amiga, com seu chefe no seu local de trabalho, é certo que a demissão vem pra você. Porque até se essa mulher aí, a primeira coisa que ela ia exigir é que você fosse demitido. Porque se fosse eu ia falar. Eu ia falar assim, imagina eu descobrir que meu marido é dono de uma empresa, tem um caso com a secretária, eu ia aguentar ficar deixando a secretária lá? Não ia, né, gente? Então, me poupe. Beijo, deixa um comentário pra ela e até o próximo vídeo. Tchau! Então, eu fui só amadurecendo a ideia.